Ana. Beijo da tia Fátima, bom dia. Vamos lá, eu passei para vocês na gramática, na página 132. Eu tô achando que tá meio escuro aqui, não sei para vocês, mas eu vou tentar dar uma ajeitadinha aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho, né? Então, na página 132, nós entramos com esse conteúdo, que nós estamos, já foi visto por vocês, né? Nós estamos recapitulando. Então, nós temos, na página 133, classificação dos numerais, como nós já sabemos, né? Nós temos os numerais cardinais, os ordinais, os fracionários, os multiplicativos, né? Nós temos aqui nesta página, na página 133, ok? Numeral cardinal, 1, 2, 3. Já o ordinal, primeiro, segundo, terceiro, né? O multiplicativo triplo, o quádruplo e o fracionário um terço, um meio, metade, né? Nós já sabemos disso daí, só estamos relembrando, ok? Na página 134, nós temos alguns exercícios, uma janelinha verde dando alguns exemplos dos numerais em determinados contextos. Na página 135, nós temos a flexão dos numerais, né? Os numerais cardinais, eles são invariáveis, porque, por exemplo, eu tenho 7 bonecas, por exemplo. Eu não vou dizer eu tenho 7 bonecas, não, variável, eu tenho 7 bonecas, ok? Agora, quanto ao numeral, por exemplo, uma coisa muito interessante, né? O numeral cardinal aqui nós temos milhão, bilhão, trilhão, né? Sofre inflexão de número, mas não de gênero, que às vezes a gente tem o hábito de fazer essa concordância, a gente não pode fazer essa concordância, tá? Por exemplo, eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer, né? 1 milhão, o milhão, as perguntas. Então, ou seja, eu não faço essa concordância, tá? Ele é invariável, ele fica sempre na forma dele, mesmo que eu esteja trabalhando com um substantivo feminino, ok? Isso não muda. Outra coisa, flexão dos ordinais. Elas foram as primeiras a chegar, ok? Aí ele varia, é diferente, ele sofre uma variação, né? Dos multiplicativos, por exemplo, nasceram os quádruplos, né? Na maternidade do centro, né? Ou seja, quer dizer, uma mãe deu à luz, né, a 4 crianças. Então, ou seja, ele sofre flexão também. Os fracionários, eu ganhei, por exemplo, 1/3 da herança, né? Muito bem. Agora eu ganhei 2/3 da herança. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar essa concordância, né? 2, a gente sempre usa desta forma, 2. Eu não digo 2, eu digo 2, né? Eu digo 3. Eu ganhei uma parte da herança, eu ganhei 1/3, eu ganhei 2/3. Então, eu tenho que ver como eu faço essa colocação, ok? Uns são invariáveis e outros são variáveis. Na página 136, nós estamos falando sobre, aí temos alguns exercícios, estamos falando sobre o emprego dos numerais, para que nós não confundamos o numeral com o artigo. Como assim, professor? Por exemplo, eu tenho um artigo indefinido, um e uma, não tenho? Agora, eu tenho também um numeral, um e uma. Que contexto eu estou utilizando um e outro aí? Vou usar até o exemplo que está na gramática de vocês, tá? Então, eu tenho assim, essa barulheira me deu uma dor de cabeça, Eu tô quantificando dor de cabeça, né? Eu posso medir aquela extensão assim, precisamente. Eu sei que eu estou com, né, uma dor de cabeça, né? Um incômodo, uma perturbação que me causa dor física. Agora, eu não posso medir isso, né? Então, aí ele é um pronome indefinido, ok? Agora, eu comi 2 maçãs. Aí sim, eu comi uma maçã, depois eu comi mais uma outra maçã. Eu comi 2 maçãs, né? Agora, eu comi umas
maçãs. Eu posso medir? Eu posso quantificar? Não, algumas. Algumas. Então tá indefinido aí. Agora, por exemplo, eu comi uma laranja e uma banana, por exemplo. Eu comi uma maçã. Então, ou seja, eu falei maçã, uma laranja, né? Eu comi não sei qual fruta, não. Eu comi uma maçã, pronto. Então, ou seja, eu comi a quantidade foi de uma unidade. Então, aí, ou seja, aí eu tenho um numeral, ok? Ou seja, aí eu estou quantificando. Quando eu posso quantificar, vai ser numeral. Quando eu não tenho como mensurar, como medir, como quantificar, dependendo do meu contexto, dependendo do contexto que eu estou usando, ou que eu estou recebendo, né, ouvindo de uma outra pessoa, de um livro, seja o que for, então aí será um pronome indefinido, eu não tenho como medir, tá? Depois nós temos alguns exercícios e na página 137 nós temos algumas orientações de como usar o pronome, basta vocês lerem, é tranquilo, tá? Lá no finalzinho da página 137, eu tenho assim, eu acho que eu passei até a página acho que eu passei até a página 141. Eu acho que foi até a página 141 para vocês, tudo bem. Na página 137, eu tenho lá no finalzinho dela o Saiba Mais. O Saiba Mais é como nós usamos as palavras ambos e ambas, tá? Que são consideradas numerais. Ou seja, ambos, um e outro, né? Uma e outro, né? Para não falar um e outro, também posso falar um e outro, ou uma e outra, posso. Mas também posso dizer ambos ou ambas. Correto? Ela tem uma função substantiva, ok? Então, aqui o exemplo do livro tá assim. Lia e Daniel parecem ter finalmente percebido a importância do estudo. Ambos agora, quer dizer, um e outro, tá? Participam de grupos de trabalho na escola. Tranquilo. Agora, com função adjetiva, agora é uma outra forma, um outro contexto, que vem antes do substantivo, ele vem obrigatoriamente acompanhado por um artigo. Aí eu tenho assim, ambos os funcionários, ambas as escolas, tá? Então aí a função de ambos aí é uma função adjetiva. Então, quando ele está na função adjetiva, ele virá acompanhado de um artigo, ok? Essa é a diferença, tá? Um está na função substantiva, tá? E o outro está na função adjetiva. Na função substantiva, eu estou me referindo ambos, um e outro, ambas, uma e outra. Tá? Agora, quando ele está na função adjetiva, ou seja, ele está caracterizando, especificando, determinando um substantivo, então ele virá acompanhado de um artigo, ok? Ambos, os, ambas, as. Perfeito? Deixa eu ver agora. Seguindo. Na página 138, nós temos exercícios para colocar em prática o uso de ambos, tanto na função substantiva quanto na função adjetiva, ok? Temos a ortografia de alguns numerais, os numerais ordinais, os cardinais, alguns aqui, né? E deixe-me ver, temos exercícios também. Na página 139, continuamos com exercícios sobre numerais. Temos uma anedota aqui para vocês interpretarem. Também com a finalidade do conteúdo, na finalidade do conteúdo, que é o numeral. Na página 141, nós estamos iniciando o conteúdo verbo, conjunções e flexões, tá? Na página 141, nós temos um pequeno texto, ok? De Ruth Rocha, Admirável Mundo Louco. E depois nós temos algumas
questões, aí vocês vão ler, vão compreender e vão interpretar. Na página 142, continuamos também com conteúdo, mas aí sem exercícios, ok? O verbo, ele concorda, ou seja, a nossa oração se constrói, oração ou verbo, ou frase. Nós temos frases que possuem verbos, mas temos frases que não possuem verbos. Por exemplo, se eu digo assim, silêncio, eu me fiz compreender, me fiz entender, faz sentido o que eu falei. Então, isso é uma frase, tá? O que não faz sentido não pode ser considerado frase, tá? Agora, eu tenho frases que possuem verbo. São frases? Sim, eu digo, sente-se, João. Eu tenho uma frase, mas eu tenho um verbo, o verbo sentar, flexionado, obviamente. Mas ele está ali, eu tenho também uma frase. Agora, para que eu tenha uma oração, toda oração, ela possui verbo. Nós não podemos classificar uma frase como sendo frase e também oração se ela não possuir um verbo ou uma locução verbal, ok? Então, por exemplo, vou usar o exemplo da gramática. Os grandes brigam com os pequenos o tempo todo. Os grandes brigam. Ou seja, quem está praticando a ação de brigar? Os grandes. Então, ou seja, o verbo tem que concordar com esses grandes aí. Por quê? Porque a oração, ela se constrói a partir do verbo. É a partir do verbo que eu construo a oração. Tá, eu inicio a frase pelo verbo? Posso iniciar. Mas eu posso iniciar por aquele que está praticando a ação? Posso. Posso iniciar por aquele que está sofrendo uma determinada ação? Posso. Isso não impede. Não tem problema nenhum, desde que eu faça a construção de forma correta, né? Com coesão e com coerência. Ou seja, coesão, eu tenho que ter as palavras nas ordens em que elas devem ocupar na minha oração ou na minha frase. E coerência, ela tem que fazer sentido. Porque se ela não fizer sentido, ela não é frase, muito menos oração. Ok? Então, os grandes brigam. Eu não posso dizer os grandes briga. Eu não posso dizer o grande brigam. Eu tenho que fazer a concordância. Ok? Maravilha. Seguindo a página 142, nós temos estrutura dos verbos. O que vem a ser estrutura dos verbos? É como o verbo é formado. O verbo é formado por elementos mórfeis. O que quer dizer isso? Partezinhas, ok? Eu tenho uma partezinha do verbo que não muda, que tem o nome de radical. Então, por exemplo, o verbo estudar. Eu posso conjugar todo o verbo estudar no modo indicativo, no modo subjuntivo, no imperativo, no infinitivo. Pessoal, o radical, ele não vai mudar. Ele vai ser sempre estude. Ele vai até o Tzinho, tá? Eu posso dizer estudou, eu posso dizer estudar, eu posso dizer estudas, eu posso dizer estudava, mas até o T ele não vai mudar. Por quê? Porque ele é um verbo regular. Os verbos regulares, o radical sempre permanece o mesmo, não muda. Ele vai mudar lá na conjugação dos verbos irregulares. Por isso eles recebem esse nome de verbos irregulares, porque na medida que eu vou conjugando os tempos e os modos verbais, eu vou identificando modificações no radical daquele verbo que eu estou conjugando, ok? Então, muito bem. Lá no finalzinho da página 142, nós temos o verbo falar, vender e partir. Então, falar, primeira conjugação, vender, segunda conjugação e partir, terceira conjugação. Ora, por que eu identifico a qual conjugação o verbo pertence? Eu identifico pela vogal temática.
Ora, qual é a vogal temática? Vamos ver lá na janelinha verde. Nós temos 3 janelinhas verdes na página 142. Eu estou na do meio, a segunda janelinha. Então, eu tenho lá, falavas. Então, falar é um verbo regular. Então, até o L é o radical dele. Por que é o radical? Porque não vai mudar. Eu vou conjugar corretamente nos modos e ele sempre vai ficar sem nenhuma variação, o meu radical. Então, eu tenho ali radical. Depois eu tenho, logo depois do radical, eu tenho o Azinho. Esse A é que é a minha vogal temática. É esse A que determina que o verbo falar pertence à primeira conjugação. Recebe o nome de vogal temática, ok? Depois, aqui eu tenho falavas. O vá é uma terminação, é uma desinência, tá? Que ela me indica em qual tempo esse verbo, essa pessoa que tá aqui, falavas, está sendo conjugado. Vá é lá do pretérito imperfeito do indicativo. Então, a desinência, essa terminação vá, que vem logo após a vogal temática, ela vai me mostrar que, nesse exemplo aqui, do falavas, que o vá está sendo, essa pessoa está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Ah, eu tenho um S, ok? Eu tenho um S, é uma outra desinência, ok? É uma outra terminação, que me dá a ideia de quê? Que está no plural. Então, eu tenho os elementos mórficos, ou seja, aqueles elementos que compõem o verbo. Radical, que não muda, ok? Nos verbos regulares, lógico. A vogal temática, que vem logo após, e as desinências, ou as terminações. Então, eu tenho a primeira terminação, ou desinência, que me diz qual é o tempo que meu verbo está sendo conjugado e qual é o modo. E depois eu tenho o finalzinho, ou não, porque poderia ser falava. Aí eu não teria outra terminação. Mas como aqui está no plural, eu tenho S. Então, me diz que, essa outra terminação me diz que eu estou no plural. Ok? A mesma forma é classificado o verbo vendessem e o verbo partir. Depois, outras explicações. O que vocês têm que saber? Separar essas partes do verbo. Separar o radical, separar a vogal temática e as desinências ou terminações. Isso aqui nós estamos iniciando, ok? Esse conteúdo, verbo, conjugações e flexões, ok? Fomos até esta página aqui. Tudo bem? Ó, beijo da tia Fátima, façam os exercícios. Qualquer dúvida é só colocar que eu respondo para vocês. Saudades de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.